Olá, tudo bem com você? E aí? Meu nome é Cláudio Brits, sou psicólogo e este daqui é a nossa série, vou chamar de série, né? Claudicações, conversa sobre saúde mental. A nossa ideia com esses encontros é falar sobre diversos assuntos com diversos profissionais de diversas áreas, mostrando que saúde mental é muito mais do que psicologia, psiquiatria. A gente fala de saúde mental quando fala de literatura, quando fala de música, quando trata de outros temas. Embora hoje eu traga aqui uma psicóloga, nós vamos falar sobre saúde mental da mulher. É uma parceira de trabalho, a Camila Rocha. Nós já tivemos um encontro no mês passado, mas hoje a gente vai desenvolver um papo aqui e se aprofundar nessas questões. Camila fala sobre ansiedade, depressão, sempre focando na ideia de uma visão integral de saúde. Legal, né? Então aguarde que o papo já vai começar. French words are very short. Obviously, it's Chinese words. The notes are very short. Good. I have to be honest. E aí, Camila? Olá, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, te vejo, te ouço bem. Você me escuta bem? Sim. Hoje ninguém nos cala, Camila. Não, hoje não. Essa piadinha é porque a live que a gente fez no Instagram aconteceram vários eventos sobrenaturais. Aí hoje a gente estamos armados aqui com todas as nossas ferramentas para evitar que isso aconteça. Quase nos pararam, mas estamos aqui. Estamos aqui. Então, ó, se você estiver assistindo, quiser compartilhar esse vídeo com alguém, aproveita para fazer isso agora. Abre uma sala, compartilhe o vídeo, avisa para as pessoas. Vai ser um assunto bem legal. Camila, antes de tudo, me fale sobre você. Ai, que pergunta difícil. Sou a Camila, sou psicóloga, trabalho na área social desde 2015 e do final do ano passado para cá eu tenho dedicado o meu trabalho para a clínica, especialmente para as mulheres, né, as que sofrem com ansiedade, para que a gente possa construir juntas os melhores caminhos para lidar com as nossas emoções, né? É isso. Legal. Para o psicólogo é sempre um pouquinho mais difícil falar sobre si, né? A gente está acostumado a ouvir falar outra história. Sim, sim. Camila, fala um pouco sobre a sua linha de trabalho junto às mulheres, né? Essa questão da saúde mental da mulher. Quais são as questões que estão relacionadas diretamente a esse assunto? A gente sabe que não é a mesma coisa abordar a questão da saúde mental relacionada ao homem e relacionada à mulher. Embora tenham coisas parecidas, elementos que são comuns, tem outros que não, né? Uhum. Quando a gente pensa sobre a saúde mental da mulher, eu sempre gosto de colocar quais são os papéis que nós exercemos na sociedade, né? O que se espera de nós é diferente do que se espera de um homem, né? Então, isso torna a nossa saúde mental aí cheia de especificidades, né? Cheia de vários detalhes que precisam ser olhados com carinho, né? Então, olhar quais são os espaços que a gente ocupa, onde nós estamos, onde nós não estamos, como é o olhar da sociedade para nós. Então, eu acho sempre muito importante a gente levar em consideração isso, né? Porque quando a gente nasce, né, desde muito pequenininhas, desde quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, já vem uma série de coisas sobre nós, né? Que nós devemos ser delicadas, usarmos rosa. Estou usando rosa. Não foi por acaso, gente. Mas, na verdade, é uma coisa de ir além da imposição, né? Você pode usar o que você Sim, quiser.
Sim, e aí é isso, né? A gente tem que usar rosa, tem que usar lacinho, tem que ter o cabelo comprido. E aí a gente vai para a adolescência, onde se, por exemplo, a gente tem um casal de, se tem irmãos, tem primo, os meninos podem namorar mais que as meninas, né? E aí a gente vai para a vida adulta, que você tem que, nossa, você não casou ainda? Nossa, mas você já sabe cozinhar, você já está pronta para casar, né? Então, por mais que a gente esteja num processo de desconstrução de tudo isso, que nós estejamos em uma nova geração, né, que tem um olhar diferente para isso, a gente ainda carrega muito disso. E o nosso próprio processo de desconstrução é difícil, uma vez que isso vem desde que a gente está na barriga da mãe, né? Então, isso vai trazendo marcas, vai trazendo bagagens aí na nossa vida, que vai tornando os fardos diferentes, né, para o homem e para a mulher. Sim. E tem a questão dos papéis, né? Os papéis a serem desempenhados de forma quase obrigatória, né? Sim, porque nós nascemos para ser mãe, né? Dizem que a gente já nasce pronta. Vocês nasceram para ser mãe, como assim, né? Vocês nasceram para casar. E que é uma coisa que não é verdade, né? Nós somos ensinadas desde muito pequena a ter a nossa cozinha, a nossa panelinha, a ter um bebezinho para a gente cuidar, né? Somos sempre colocadas nesse papel de cuidadora, seja quando nós somos crianças, seja quando nós somos adolescentes ou quando a gente vai crescendo, que se espera sempre da mulher que ela seja cuidadosa, zelosa e que ela sempre cuide do outro. No entanto, em que momento que ela se cuida, né? Em que momento ela olha para si, né? Porque a gente pensa que hoje a mulher, hoje não, né? Algum tempo atrás a mulher saiu para o mercado de trabalho, né? Então a gente tem aí uma jornada dupla, tripla, quádrupla, em que a gente tem esse papel aí fora de ser uma profissional, né? E Foi ser uma acumulando papéis, né? Acumulando isso, exato, é a palavra alguns correta, né? revogados e outros foram ganhando e acumulando, né? Uhum. São papéis que foram se acumulando. E aí a gente olha para a mulher no mercado de trabalho. A gente vive uma, uma realidade em que homens e mulheres podem ocupar os mesmos cargos e não ganharem os mesmos salários. Né? Existem pesquisas que dizem isso, eu não estou tirando isso da minha cabeça. Né? Então, a gente vai olhar para o mercado de trabalho, a mulher tem que mostrar muito mais do que ela é capaz, ela precisa gastar uma energia maior para dizer, olha, eu sei o que eu estou falando, né? Eu estudei para isso, eu tenho capacidade. Então, lá fora no mercado de trabalho, ela tem essa questão de ter que gastar essa energia para provar que ela é capaz, né? Porque a mulher tem que ficar em casa, lavando roupa, lavando louça, cuidando dos filhos. E às vezes, quando eu digo isso, parece muito absurdo, mas não é. Isso acontece muito. Isso são falas que aparecem às vezes na clínica. Então não está Parece distante. algo distante, mas não é, né? Não está distante. Está muito mais perto do que a gente imagina, né? Que falam, imagina que falam isso, falam. Falam. Tem vários haters aí na internet que se a gente olha alguns posts, a galera fala e, enfim, tem essa questão de estar no mercado de trabalho, tendo que provar que ela é capaz, né? E aí, ok, né? Tô lá, tive a minha jornada de trabalho, e aí eu tenho a locomoção do meu trabalho até a minha casa, né? Que também é uma outra jornada, uma vez que se a gente pensa, por exemplo, nas mulheres que moram na periferia, o trajeto, né? Porque geralmente os empregos estão no centro, né? Então a gente tem que fazer esse trajeto aí
de casa para o trabalho, do trabalho para casa, então já é um desgaste, né? E se a gente pensar que... eu vou entrar em vários temas aqui. Vambora, Se vambora. eu, É isso que a se gente está eu, aqui hoje. se eu desviar, você me chama de volta, porque Não, pode deixar. É isso eu tô. mesmo. Bora. E aí a gente pensa no trajeto para casa, que existe uma outra questão. A objetificação do corpo da mulher. Que aí o corpo da mulher é de todo mundo, menos dela mesma. O corpo da mulher é da igreja, é do Estado, é do patriarcado, menos dela mesma. Né? Então a gente tem as questões de que muitas sofrem abuso nesse trajeto. Se você chega muito tarde para você andar na rua, você fica. Você sempre tem que estar atenta. O medo desse trajeto, o medo durante o transporte público. Uma vez eu estava, sei lá, estava pensando com os meus botões e em uma conversa com umas amigas, eu percebi que uma de nós contou, né, que havia sofrido uma situação de abuso no transporte público. E aí era uma roda de umas 5, 6 meninas, e aí todas nós tínhamos um relato desse. Então, mais uma vez eu digo, não é algo que está distante, é algo que está muito perto. É o tipo de história que dificilmente uma mulher não tem para contar, né? Exatamente. E é um tipo de história que não é nada legal, que não é nada satisfatório de contar. Né? E aí entra a questão de, mas você tem que denunciar, você tem que falar, você tem que alarmar, não sei o quê. Mas ter o seu corpo invadido é uma coisa que às vezes você fica de fato sem saber o que fazer e entra uma outra questão, né? O homem vai falar, não fui eu, não fiz. Vem o estigma de, você é louca, você está inventando, né? Porque toda vez que uma mulher levanta a voz para questionar um homem é porque ela é louca, né? Então esse eu sou louca vai em Histérica, situação histérica, né? palavra que gosta de usar bastante. É. Sim, as histéricas, né? Então, seja no transporte público, seja no trabalho, né? O que você está falando? Você é louca. Seja em relações abusivas, que às vezes ela chega em casa e tem um cara esperando que ela lave, passe e cuide dos filhos. Para além do que ela já fez lá fora, para além do que ela já enfrentou no trajeto, né? Trabalho, casa, casa, trabalho. E aí tem mais uma jornada lá dentro de casa, né? Que muitas têm essa questão de viverem em relacionamentos de que o homem diz, então, né? É você que tem que fazer e ponto. Né? E eu acho, assim, diante de tudo isso, de todos esses acúmulos de cenários que, acho que a palavra é essa, né, que você usou, cenários abusivos, essas cenas duras, de uma muito dura, assim, de uma realidade muito dura, quando ela vem para a clínica, e a gente já conversou sobre isso, a gente concorda, né, nesse ponto, por isso que eu estou falando esse plural, colocando uma fala nossa, ela vem para a nossa clínica com uma fala de eu estou falhando, eu não estou conseguindo, eu não dou conta de cuidar de todo mundo que eu preciso de cuidar, né? Fala um pouco disso, dessa coisa dessa obrigatoriedade do papel de cuidadora, né? E a falha, né? A sensação de que está falhando permanentemente. É exatamente assim que aparece na clínica, né? Nossa, eu não tô dando conta, nossa, mas eu sou muito ansiosa. E aí, se a gente para pensar, de onde vem essa ansiedade? A ânsia de querer atender a tudo ao mesmo tempo, né? Porque é esse papel de cuidadora, eu preciso cuidar de tudo que está ao meu redor e eu não consigo. Eu tô cansada, eu tô estressada, eu tô de TPM, né?
Então, tem um cansaço físico e tem um cansaço mental de como eu não estou dando conta, né? Todo mundo dá conta, todas as mulheres foram feitas para isso, por que eu não estou dando conta? Então, eu estou falhando em alguma coisa, tem algo de errado comigo, né? É sempre voltado para esse erro voltado para a pessoa, né? E se a gente olhar, tem toda uma questão histórica que favorece que isso aconteça, né? Essa questão de ter que cuidar o tempo todo de todo mundo, dos homens, do trabalho, de em que momento que eu cuido de mim e às vezes eu não vou conseguir, né? A gente tem todas essas questões que a gente falou agora há pouco e tantas outras que se a gente for nomear, a gente fica aqui até 2050. É, infelizmente. Mas é isso, eu não dou conta. E aí, o que eu faço? Tem algo de errado comigo, me conserte. Né? E chegando aqui, me conserte, tem alguma coisa de errado comigo. E aí a gente tem que ir trabalhando essa perspectiva, né, do cuidado, do que ressignificar essa questão de cuidado. Uhum. E assim, comigo, né? Não olha para o estrutural, né? Para tudo aquilo que está com problema, né? De toda a estrutura que não a favorece, né? Ela Uhum. pega a responsabilidade toda para si. Sim. E que vem passando de gerações, né? Com a minha mãe foi assim, com a minha avó foi assim, com a minha tataravó foi assim, e vem uma série de gerações aí repetindo isso, reproduzindo isso, e eu acho que aparece uma outra, tem aparecido, né? Uma outra perspectiva também, né? De mulheres que estão em processo de desconstrução. E aí, desconstruir isso é muito doloroso, Sim. porque é olhar para gerações passadas e falar assim, não, mas a minha mãe sempre foi assim, e aí eu tô fazendo diferente, como assim? Eu tô sendo... Como assim eu vou falar que eu não dou conta? Como Sim. assim eu vou, sei lá, vou né? Vou trabalhar fora e não vou trabalhar em casa? Como que eu vou... Como que existe uma relação que eu construa com o meu marido de que nós dois podemos cuidar da casa, né? Como assim você vai falar para o seu marido lavar louça? Isso não existe, né? E tantas outras questões que eu acho que existe aí uma geração também que está no processo de quebrar esse ciclo, né? Você falou aí dessa questão de uma frase que você colocou que é bem interessante. Todo mundo dá conta menos eu, né? Essa imagem fantasiosa de que, igual um texto que eu li um dia desse da Natalie Ginsburg, que nas outras casas não se briga, né? Que nas outras casas as outras mulheres não contam. Você acha que tem a ver com essa coisa das redes sociais? Ou falta um pouco de conexão, de conversa entre as mulheres para dizer, não, eu também não dou conta. E dentro disso, como você vê a importância dos grupos, né? Dessa ideia de montar redes de diálogo. Fala um pouco sobre isso, assim, para quebrar essa ilusão de que todo mundo dá conta menos eu. Uhum. Acho que as redes sociais contribuem bastante para isso, né? Todo mundo é feliz no Instagram, no Exato. Facebook. Ainda mais no Instagram. Eu nunca vi ninguém postar foto chorando, né? Ou, É. tipo, ai, tô chorando de emoção. Ninguém, tô puto com a vida, ai, quero chorar. Ninguém posta isso. Tá todo mundo Uhum. muito feliz, todo mundo viaja, todo mundo consegue fazer tudo que quer. Uhum. E isso A movimenta gente olha muito. para as pessoas e fala, essa pessoa deve ter um dia de 36 horas, né? É, assim, vou abrir um parêntese, que às vezes eu olho assim e falo, gente, mas como que eu não consigo? Eu falo, nossa, vou ter que acordar às 4 da manhã e dormir meia-noite. Gente, acho... Aí você pensa, tem alguma coisa de errado comigo? Não, não tem nada de errado com a gente, né? Cada um funciona em um tempo diferente. E a gente está num momento que é muito difícil das pessoas respeitarem isso, de que cada um funciona de um jeito diferente, cada um tem as suas limitações,
E aí a gente passa pelo processo de reconhecer as nossas limitações. E quando eu olho para os grupos, eu acho que os grupos conseguem fortalecer muito o sentido de que não sou só eu que não consigo. Não é só na minha casa que acontece X coisa. Né? Existem outras pessoas que passam pela mesma coisa. E como que fulano conseguiu sair disso? Eu posso usar essa estratégia. Eu posso sugerir para o outro. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito de grupo. Eu acho... Eu perguntei porque você tem todo um trabalho com isso, né, Camila? Sim. O grupo fortalece, o grupo faz isso, né? De olhar e falar, não estou sozinha nessa. Né? E alguns grupos de mulheres que eu fiz, vários dias eu fazia grupos de desafio e a gente passava 7 dias juntas e cada dia a gente fazia uma atividade. E aí sempre no final do dia as meninas falavam, nossa, que legal ouvir que outra pessoa passa pela mesma coisa que eu. Que legal ouvir que outra pessoa se sente como eu. Né? E que você vai olhando, então o problema não sou eu que não estou dando conta. É porque tem alguma coisa para além disso que não funciona direito. E aí, quando você se fortalece, você consegue encarar esse mundo de uma outra forma. Encarar. Sobre que algo mais é esse que atrapalha, né? O que é, né? Sou só eu mesmo? Ou que movimento que existe que me atrapalha no trabalho, no trajeto para casa, em casa, nas minhas relações familiares, né? O que tem aí que não está funcionando bem? Sou só eu? Né? Então, acho que ajuda a olhar outras perspectivas, né? E você falou da ansiedade, né? Como você tem visto essa questão da ansiedade, principalmente relacionado à saúde da mulher? Deixa eu só falar uma coisa sobre essa coisa que você disse do grupo, né? É só para deixar claro, a gente acha, assim, eu vejo que o grupo ele é importante também para os homens, tá, gente? A gente está falando aqui Sim, hoje de saúde mental da mulher e a gente por favor. sabe que existem muitos homens que projetam a ideia de que os outros estão dando conta e ele não, de que há um momento aí de dificuldade e não há esse compartilhamento dessas dificuldades. E não só homens, famílias que não compartilham e aí se idealizam, né? Então é importante dizer assim que essa coisa da coletividade, do grupo, eu tenho falado isso em todos os dias, assim, eu sempre busco um momento para falar disso, da coletividade. Estamos num momento que a ideia de coletividade ela é muito importante. Esse espaço de troca, como a Camila disse, né, que é um espaço de fortalecimento, tá? Então fala aí sobre essa questão da ansiedade. Como você tem visto essa questão da ansiedade? Que cada vez ela toma, parece que mais espaço, que é um espaço que a depressão tinha até um tempo atrás, né? Falava-se muito de depressão, não que a depressão tenha diminuído do ponto de vista epidemiológico, mas a ansiedade agora parece que está ocupando mais espaço na clínica do que a depressão, né? Sim. Eu acho que tem essa questão do isolamento social que favoreceu que aumentasse, né? E falando nessa questão de coletividade que você tá dizendo, acho que o momento que a gente está passando agora é a maior prova do quanto o coletivo é importante, de que eu não sou Exatamente. sozinho no mundo, né? Exatamente. Cada um de nós se constitui a partir das relações que a gente tem no mundo, né? Com a nossa família, com os nossos amigos, com a escola, com a biblioteca, enfim, com toda essa rede. Acho que esse é um momento que está falando muito para a gente, olha, sem a coletividade não tem como. Né? Se eu saio de casa sem me proteger, eu estou prejudicando eu e tantas outras pessoas. Exato. E essa questão da ansiedade, quando a gente fala em ansiedade, a gente pensa no lado ruim aí que está acontecendo, mas a princípio a ansiedade é uma emoção importante para nós, né? Ela nos ajuda a nos preparar, né, para novas situações. Então a gente fica, o que vai acontecer?
aquele friozinho na barriga, que ajuda a gente a se preparar para a prova, para o primeiro encontro, é se preparar para algo novo. E a gente está vivendo num momento que a gente não sabe o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer daqui 1 hora, daqui 1 mês, daqui 1 ano. Não sei se vai vir os gafanhotos, não sei se vão vir os ETs. Qual vai ser a né? próxima saga bíblica, né? Ninguém sabe. É. Né? Eu acho o máximo aquele meme que tem o faraó. Ai, vocês estão preocupados com uma praga só? Tive 10. Não, e é muito louco, porque nós nunca soubemos o que viria, né? Mas a gente tinha essa ilusão, a gente conseguia se programar, fazer uma agenda, né? Pensar, eu e a Camila, a gente vai conversar terceiro domingo do mês que vem. E tinha aquela ilusão de que chegaríamos ao terceiro domingo do mês que vem. Só que realmente a realidade atual, ela causa um nível de certeza muito maior, né? Sim. E aí tem a questão da incerteza, junta com o medo de será que eu vou conseguir dar conta disso aqui? Porque nós estamos vivendo uma série de readaptações, né? Quando a gente olha para o consultório mesmo, a gente teve que se readaptar aqui. Não dá para atender pessoalmente. Alguns colegas atendem, outros não. Então, a gente tem que se readaptar em vários sentidos da nossa vida. E isso requer de nós energia, né? E aí a gente vai, poxa, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que não vai? O que os outros vão pensar? Que aí a gente volta para a questão do Instagram, né? Que a gente se preocupa muito. O que os outros vão pensar? Quando nós olhamos para nós mulheres, e aí voltando também para a questão da coletividade, que nós somos ensinadas de que somos meio que concorrentes umas das outras, né? Se a gente chega numa festa, é a mais bonita que vai chamar a atenção do homem, sempre para satisfação masculina, né? E aí a gente vai sendo ensinada de que, ela de ficar buscando defeito em outras mulheres. E vem se criando um movimento de fortalecermos umas às outras, né? Porque se a gente olha para os homens, vocês têm uma facilidade muito maior de se integrar, vocês têm uma questão de como se fosse uma irmandade mesmo. Para vocês é muito mais fácil. Né? Fraternidade, de encobrir um ao outro, de estar junto, vocês têm uma facilidade de se unir, né, de uma forma mais tranquila. E para nós mulheres não, né? Nós somos criadas para eu falo sendo criadas porque é isso, é desde muito pequeno que vai passando de geração em geração, e eu me incluo nisso também. E que é isso de você chegar na casa de um casal e a casa tá suja, falar, nossa, como ela é porca, nossa, ela não arruma, nossa, mas olha o cabelo dela, por que ela não penteia esse cabelo? Né? E são várias críticas que a gente está sempre olhando para outra como uma concorrente, como uma inimiga, né? E isso foi muito bem enraizado para que a gente não se una, né? Porque a gente sabe que se a gente se unir, eu ia te perguntar sobre a questão das redes de apoio, né? Por que é tão difícil fortalecer essas redes? Então, acho que é um pouco do que você já está trazendo, né? Isso já é uma coisa que atrapalha o fortalecimento das redes, né? É uma palavra que entrou aí em moda e tal, que é a questão da sororidade, né? De nós apoiarmos umas às outras, de olharmos umas para as outras sem julgamento, né? De ela foi abusada porque ela quis. Não, mas peraí, o que aconteceu? Era a roupa que ela tá usando. Não, ela usa a roupa que ela quiser, ela vai onde ela quiser, né? E é muito difícil nós unirmos as mulheres por conta disso, que nós somos ensinadas a sermos concorrentes mesmo, né? Porque a ideia de que a gente nasce, fica adolescente, se prepara para se casar,
E aí a gente entra numa questão da heteronormatividade, né? Que aí tem a questão das mulheres lésbicas, enfim, que aí tem outras peculiaridades que eu não tenho muita propriedade para falar, mas eu entendo que existe essa especificidade também. E aí é isso, você é preparada para se casar e você precisa ser a melhor para atender as necessidades daquele ser humano do sexo masculino. E é interessante essa ideia, porque tem muito a ver com esse tema também que está na moda, que é machismo estrutural, né? Que é essa ideia de que as mulheres agem de forma machista com outras mulheres. Por quê? Estruturalmente somos uma sociedade machista. E eu tenho falado com alguns amigos que tanto o termo machismo estrutural quanto o termo racismo estrutural tem sido usado como desculpa para não se fazer nada. Ah, é o machismo estrutural, é o racismo estrutural. E aí vira uma desculpa para suas ações escrotas. Você pode tomar ações escrotas e dizer, ah, é porque eu sou o racismo estrutural, ah, é porque é o machismo estrutural. E não é bem assim, né? Temos a consciência disso e devemos nos responsabilizar por isso, né? Uhum. Ao contrário, hoje em dia temos mais responsabilidade porque tá por aí, todo mundo está dizendo, né? Exatamente, a gente tem muito mais informação para lidar Exato. com isso, então nossa responsabilidade é 1000 vezes maior, né? Outro dia, a minha terapeuta até estava falando, que ela falou assim, da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E Pois é, não, Jorge Amado era um visionário. não, nós somos seres em constante transformação. E é isso, é reconhecer o racismo, reconhecer o machismo e de que forma eu posso ir por outro caminho, né? De que forma eu posso fortalecer os meus, de que forma eu posso ter empatia pela dor do outro, né? Que a gente tem isso de que quando não é uma dor que eu passei, tipo, né? E da gente entender a dor do outro. Se ele tá falando que tá doendo, se ela tá falando que tá doendo, que tá sendo abusada, que não tá dando conta, eu vou parar, eu vou ouvir essa mulher, né? E dentro da clínica, eu sempre costumo falar para os pacientes de que nós estamos juntos para construir esse caminho, né? De ouvir e de construir como se fortalecer para encarar tudo isso. E que a gente tem que levar para além da clínica também, né? De deixar de. E não digo que é uma coisa fácil, né? Não, isso Mas é importante a gente ressaltar, né? A gente não sabe é que não é fácil. fácil. Até por isso a gente fica tanto tempo estudando, conversando, né, sobre esse assunto, Uhum, porque a gente sabe que não é fácil. Como você disse, são gerações, né? Não veio ontem, né? Não começou ontem isso, né? uhum, não é de ontem. E. Aí, deu. Mas essa questão de termos empatia, de olharmos para a dor do outro, de nos fortalecermos. E criar uma E. conexão, né? Uma conexão pela construção de algo novo, né? E eu acho que chega uma hora que isso começa local, assim, entre as mulheres se fortalecendo, os homens também se revendo, e de repente a gente tem uma conexão, e aí sim, homens e mulheres trabalhando em conjunto, né, por um diálogo, por uma construção, que nem a questão mesmo do machismo. Não adianta que as mulheres entendam e lutem por se os homens não se reverem. Né? Então, isso é uma coisa que a gente está o tempo todo tentando chamar a atenção do amigo, do colega. Olha o que você está dizendo, olha a sua postura diante disso, né? Porque, estruturalmente falando, se a gente não trabalhar de forma coletiva nesse assunto também, e quando a gente fala coletividade, a gente não está falando só de mulheres e só de homens, não. Uma questão de clube do Bolinha versus clube da Luluzinha, que, aliás, é o que tem sido até agora, né? É uma troca, né? Sim. E aí ainda entra nesse outro porém, como você disse, né? Ainda tem a mulher periférica, a mulher negra. São outras questões que ainda levam a outros problemas,
ainda mais enraizados, ainda mais profundos, né? Você aborda bastante esse tema, né, Camila? Sim, eu acho que a gente tem a questão da mulher, a gente tem a questão da mulher negra. E enquanto você estava falando, eu estava lembrando aqui de algumas coisas. Quando a gente fala, por exemplo, da especificidade da mulher negra, quando a gente fala do racismo no Brasil, ele é estrutural e ele veio desde 1500, né? E quando a gente olha para as culturas africanas, o papel dos homens e das mulheres era assim, extremamente diferente do que o patriarcado europeu impôs, né? Então, eu estava lendo outro dia uma linda, a Angela Davis, e que ela fala exatamente disso, que nas culturas africanas o papel do homem e da mulher, tanto fora quanto dentro de casa, o mesmo, né? Eu e você vamos cuidar da casa dos filhos, eu e você vamos plantar aqui, eu planto, você colhe, enfim. A gente era muito normal essa horizontalidade. E aí fomos sequestrados lá da África e viemos aqui para. Passamos pela Europa, depois veio a escravização para o Brasil. E aí veio o homem branco impor o que ele achava. Oi? Veio impor essa verticalidade nas Isso relações. veio impor isso de que o modelo que você está usando, primeiro que era se olhado de que o homem e a mulher negra não era nem gente, né? Não era se respeitado questão cultural, religiosa. Nossa, você não é cristão, você não é gente. Uhum. Né? Então, a partir do momento que você não é gente, você também funciona de uma forma que não é o certo. Né? Então, vem o homem branco impor como que deve se viver, e aí a gente vive numa luta para viver de uma forma que é uma outra cultura que impôs que a gente deve viver. Deu para entender? Ou ficou meio bagunçado? Sim, sim, sim. E Então, a gente aí tem uma esse sobreposição de homem negro, cultura. uhum. E aí esse homem negro acaba comprando essa cultura machista para ele, né? Revogando uma relação que era horizontal e adotando essa postura vertical. E essa mulher que é não gente, né, dentro de uma visão branco versus negros, ela não é nem gente, e além de tudo, para esse homem negro, ela ainda se torna inferior, né? Então, ela é Exatamente. inferior à mulher branca, ao homem branco, obviamente, né? E inferior ao homem negro. Então, ela, numa escala, ela é a mais inferior. E isso se mantém há séculos, né? Sim, há séculos. E que foi uma coisa que a gente até comentou numa outra live, que hoje tem toda essa, essa visibilidade. No entanto, faz séculos que nós sofremos de racismo, que nós sofremos com a questão do machismo, e que a gente que tem aí, né, nós nos deixem respirar, uma coisa assim, tipo, faz mais de 400 anos que a gente não respira, né? O Plínio falou muito disso. Ele falou: nossa briga não começou com a hashtag. Não, foi É. muito antes disso, né? Eu costumo falar que, meu, tem que ser uma revolução tipo Panteras Negras, né? E antes dos Panteras Negras já tinha muita gente fazendo isso, né? E que às vezes é até fala assim, ah, mas eles como se os negros tivessem aceitado ser escravizados, o que não é verdade. Houve muito movimento de resistência e existe movimento até hoje. Né? No entanto, isso está enraizado, né? Que atrapalha até que exista coletividade entre nós. Né? E voltando para a questão da mulher negra, como você falou, tem acima dela tem a mulher branca, tem o homem branco e tem o homem negro. E aí a gente pensa que quando a gente olha lá para o período colonial, a mulher negra era colocada como reproduza-se, tenha filhos, para que nós tenhamos mais escravos, e é para isso que você serve. Ela não podia amamentar o seu próprio filho,
Imagina, você tem o leite, mas você não vai alimentar o seu próprio filho, você vai alimentar o filho da mucama, ou da não é da Da mucama, gente, da senhora da casa, a mucama era ela. Você não vai alimentar seu filho. E aí, quando a gente olha para isso, quantas mulheres hoje deixam seus filhos em casa para poder cuidar dos filhos da senhora que mora lá nos bairros da alta sociedade, né? Pensando aqui em São Paulo, sei lá, sai aqui de Guaianazes e vai para Higienópolis, enfim. Exatamente. Vai lá para cuidar de outros filhos. Aí ela deixa os filhos dela aqui. Oi? Professora que não tem a possibilidade de educar os próprios filhos, de fazer lição com os próprios filhos, pessoas que vão limpar a casa de outras pessoas e depois ainda tem que voltar e limpar a própria casa, né? E são vários... E achar que isso não afeta a saúde mental, né, é uma falta de visão ampla sobre o que é saúde mental, né? Porque isso afeta a saúde mental diariamente, né? Porque gera culpa, gera medo, gera uma insatisfação que você nem sabe de onde vem, gera uma raiva pelo outro, né? E tem uma outra questão, né? De que, nossa, mas por que eu não consigo? Será que eu não estou me esforçando? E aí a gente entra na questão de meritocracia, né? Mas tem um vão que nos separa, assim, enormemente, né? E você não é médico porque você não se esforçou para isso. Mas quando a gente olha para a situação das famílias que moram na periferia, que tem que lutar pela sua sobrevivência todos os dias, né? Que a gente olha para uma família que mora na periferia, que às vezes não tem nem saneamento básico. E aí você fala assim, nossa, Camila, mas em São Paulo, uma cidade enorme dessa, tem lugar que não tem saneamento básico? Tem, porque eu vi com esses olhos que a terra há de comer. E que eu fiquei chocada, né? Então, tem um vão aí bem distante de oportunidades. Tem até um discurso da Viola Davis, quando ela ganhou, acho que foi um Oscar, e que ela falou que o que separa as mulheres brancas e as mulheres negras são as oportunidades, que para nós elas são extremamente escassas. Eu não posso estudar porque eu tenho que cuidar dos meus irmãos enquanto a minha mãe trabalha para poder botar comida na mesa, né? E aí tem meu pai que é alcoólatra e que não está aqui junto com a gente. Se a gente entra numa outra questão, da questão da drogadição, da população em situação de rua, que em sua maioria são homens negros, mulheres negras, né? Quando a gente pensa, eu não lembro exatamente onde eu li, mas que tem uma questão que fala sobre o quanto era difícil lidar com as lavouras de cana-de-açúcar, ser escravizado lá. Então, o que acontecia? Transformava-se aquela cana fermentava, enfim, e virava cachaça. E aí bebia para poder dar conta daquilo, né? E até hoje, quantos fardos homens e mulheres negros têm que carregar para viver nessa sociedade? E que às vezes precisa fermentar a cana para virar cachaça mesmo para dar conta de tudo isso. Quer dizer, não estou fazendo uma apologia ao alcoolismo. Mas é. A bebida entrando aí como um elemento não só de conexão social, mas para apaziguamento, né? Quase um remédio sem receita, né? Uma anestesia. Uma anestesia, eu perfeito. Vou viajando e esqueço do tema. Mas é anestesia mesmo. E Camila, e aí as pessoas quando chegam na clínica ou num grupo de apoio ou num CAPS, elas estão no limite, né? Como você vê isso? As pessoas buscarem ajuda para a saúde mental quando elas já estão no limite. Eu costumo fazer a comparação que é como se você tivesse quebrado a perna e ido buscar ajuda, sei lá, um mês depois. Se você ficasse com aquela perna pendurada durante um mês
quebrado já, né? E você tá né? lá. Todas as inflamações, tudo já apodreceu, e você vai lá um mês depois buscar ajuda. E com saúde mental é muito isso, só que às vezes é assim, 10, 20 anos carregando um problema, e aí a pessoa vem e ela quer resolver aquilo em 2 semanas, em seis, Sim, né, 12 encontros, né? Como sim. você vê isso? Você acha que está melhorando? As Ai, pessoas estão vindo cachorro. antes? Ou como é que você vê isso? Fala aí. A gente entra uma questão que conversamos também na anterior sobre como se vê saúde mental no Brasil, né? De que só quem busca o CAPS é um lugar para louco, né? Eu trabalhei um tempo com adolescentes em conflito com a lei e com a população de rua também. E aí, em alguns casos, a gente dava encaminhamento para o CAPS e falava, não, eu não vou para o CAPS porque eu não tô doido, né? Primeiro a gente precisa ressignificar aqui que é loucura, né? Se a gente olhar bem, o que é loucura, Não né? é? E, e existe essa questão cultural de que eu não preciso de ajuda. Quando a gente olha para as mulheres, não é nem eu não eu preciso dar conta, eu tenho que dar conta porque é a minha obrigação dar conta disso. Eu nasci para ser cuidadora, né? E quando a gente olha para o homem, da dificuldade de se falar sobre suas emoções, que também tem tudo a ver com esse machismo que cobra um homem viril, forte, que dá conta de tudo também, e que não fala sobre suas emoções. Então a gente tem esses dois paralelos aí, que é sempre de eu não preciso de ajuda, Sim. né? E nós somos construídos coletivamente, como já falamos aqui, e nós não precisamos passar por todas essas dores sozinhos, né? Nós, nós estudamos 5 anos para poder ajudar vocês, né? Assim como nós também temos os nossos terapeutas, né? Então a gente não precisa passar por essas dores sozinhos. E existe uma outra questão, como o Cláudio falou, que a gente não precisa agir também quando a perna está quebrada. Eu posso me prevenir usando um tênis que não escorrega, né? Então a terapia pode ser esse processo também de entender sobre as minhas emoções, o que eu sinto, o que eu faço com isso que eu sinto, né? Porque geralmente as pessoas chegam, ai, eu não aguento mais, eu guardo muitas coisas e de repente eu explodi, né? É Isso é verdade. muito frequente, né? Ai, eu explodi, Camila, não aguentei. Eu falei, ah, eu preciso vir para terapia, porque todo mundo fala que eu sou louca, porque eu fico explodindo. Então você pode trabalhar essas emoções antes de explodir, trabalhar essas emoções antes que você se machuque, né? Quando a gente olha para a questão feminina, é uma coisa que eu vejo muito na clínica também, dessa questão de eu vou me anular para que o outro possa ficar bem. E quando você se anula, o quanto você se machuca, Sim. né, para o bem-estar do outro, e não precisa ser assim. A gente pode encontrar outros meios para dar conta disso, e a terapia é um desses meios. Eu vou colocar uns comentários aqui para Tá. comentar. Comentar os comentários. Ó, a Lu Reis falou aí. É muito grande de tem que. É. Mulher tem que limpar a casa, tem que organizar, tem que ser limpinha, Não é? tem que É arrumar o uma quantidade cabelo. enorme. Uhum. Ó, a Suelen também fez um comentário. Ó. Dá a impressão até que perdemos uma identidade que sequer chegamos a conhecer. Uhum, Nossa, como mulher. sim. Essa questão dessa construção, né? Como diz a Simone de Beauvoir, né? A mulher é uma construção, mas o problema é que essa construção acaba vindo de fora, né? Não é ela que constrói dentro de sua individualidade, o seu modo Uhum, de ser mulher no mundo, né? uhum. É isso. Que ela fala que não se nasce mulher, né? Torna-se mulher. Que é isso, que vão imprimindo na gente como mulher.
o que a mulher tem que ser. Então, isso faz sentido que a Suelen trouxe de que eu não tenho o direito de saber quem eu sou. Tem um monte de imposições antes dizendo que eu tenho que ser, né? E de uma questão de que tem um outro que responde por nós, né? Que é o irmão, é o pai, é o marido, né? Há uma questão de isso, de que não é responsável nem pelo que fala, né? Nem pelas próprias decisões, nem pela própria proteção. Tem uma coisa disso também, né? De não poder ter um espaço de segurança. Tem que buscar essa mulher no ponto, tem que buscar, né? Tem essa coisa de botar segurança na via pública, nos espaços, né? Exatamente. A questão que você acabou de dizer, né? Ela não consegue responder nem por si mesma, e aí quando a gente chega no mercado de trabalho, nossa voz não é ouvida por conta disso, né? Mas você não dá conta nem de você mesma, você vai falar o quê aqui? Né? Porque se tem essa visão de que nós somos seres frágeis que precisam ser cuidados o tempo todo, né? Eu lembro que quando eu cortei o cabelo, eu sempre usei curto, aí eu deixei crescer, porque eu queria fazer um penteado pro casamento, aí rasei, e depois eu cortei o cabelo. E tava bem mais curto que tá agora. E aí eu lembro das pessoas, a primeira pergunta que as pessoas faziam era: nossa, mas o seu marido deixou você fazer isso no seu cabelo? E eu falava: não sei, eu fiz porque eu quis. Fazer uma autorização, né? Por escrito. Não perguntei pra ele, não. Eu tava com vontade de falar e fiz. É claro que às vezes eu pergunto, será que fica melhor desse jeito? Mas é uma coisa assim muito natural, não é? Tipo, eu posso cortar o cabelo. Porque vem disso, né? Do pai que responde pela mulher, do irmão que responde pela... Todo mundo do sexo masculino responde por essa mulher. Menos ela mesma. Eu acho Exatamente. muito engraçado. Eu me divirto muito quando eu corto o cabelo, Cláudio. A mulher se culpa de tudo que acontece de errado, né? E nem sempre reconhece o que faz de certo, também tem isso, né? Porque tudo que dá errado é culpa nossa, porque nós fomos criadas para sermos cuidadoras e para sermos cuidadoras com excelência. Não nos é permitido errar. Como assim você não conseguiu fazer isso? Como assim você deixou seu filho sem tomar banho? Como assim você está chorando porque seu filho fez alguma coisa? Como assim você não consegue N coisas, né? Tudo que dá errado é culpa Você nossa. vê para a psicologia agora, com todas essas questões, assim, atendimento online, atendimento em grupo, você acha que o que você vê para o seu trabalho como caminho? São os atendimentos em grupo? Porque tem essa coisa do atendimento online, nem todo mundo tem um espaço de privacidade, né, que possa ficar com segurança e falar das questões que precisa falar sem ter nenhum tipo de consideração de que alguém pode estar ouvindo. Como é que você vê isso? Assim, em casas que são cheias e às vezes eu penso que a psicologia vai cada vez, se a gente pensar só no atendimento online, né, a psicologia vai ficar cada vez mais só para um grupo de pessoas, mais do que já é, né? Porque, por exemplo, nem todo mundo que tem uma casa onde você pode fechar uma porta e ficar lá sabendo que ninguém vai te ouvir, né? Como é que você está vendo essa coisa do atendimento online e dos atendimentos em grupo dentro da configuração dessa realidade pandêmica que a gente está vivendo? Sim. Dentro dessa realidade, eu fiz só um grupo de desafio. Certo. Que aí a gente faz pelo Instagram, né? Isso. E aí a gente faz pelo WhatsApp. Conta como é para quem tiver interesse. Em breve teremos outro. Vou fazer uma parceria com uma amiga nutricionista, então fiquem atentos. Então fala como é, porque aí o pessoal já vai te procurar nas redes e já vai ficar atento para quando o próximo grupo abrir. Fala aí como é. Sim, esse grupo geralmente eu faço de uma semana, e aí todos os dias de manhã
eu lanço algum desafio, né? E aí, no final do dia, a gente faz um bate-papo pelo WhatsApp, por escrito mesmo. Como foi realizar essa tarefa? Foi muito difícil? E eu gosto de trabalhar com o nicho de mulheres que sofrem com ansiedade. E aí a gente tenta juntar todo mundo que sofre de ansiedade, e aí uma fala, eu não estou conseguindo fazer. Aí eu também não. Mas eu consegui fazer desse jeito, consegui fazer de outro jeito. Então é um jeito de reconectar, né, o nosso feminino e de fortalecer no sentido de que uma conseguiu de um jeito, outra conseguiu de outro, a gente vai se fortalecendo. Então, basicamente é isso. Todos os dias eu lanço um desafio, não é nada muito assim que não dê para fazer, são coisas muito tranquilas. Eu mando de manhã e a pessoa tem o dia todo para fazer, e aí no final do dia a gente faz um bate-papo. E geralmente no final dos 7 dias também, quem quiser, eu faço uma conversa, né? Pra gente fazer um fechamento. E aí, geralmente, as meninas falam muito sobre, nossa, eu nunca tinha me olhado nessa perspectiva. Tem um dos dias que eu lanço um desafio que é fazer um momento de autocuidado. Você ter 5 minutos para você. Seja no banho, seja cozinhando, cuidando do cachorro, sei lá. Você ter 5 segundos para você. E aí muitas falam assim, Camila, eu nunca fiz isso! 5 minutos. 5 minutos. E é uma coisa também que às vezes eu falo que é terapêutico, às vezes mais para mim do que para quem eu converso, para quem eu atendo, que às vezes eu fico olhando assim, e falo, gente, é verdade. E aí eu vou escutando e eu vou. É isso, né? A gente vai transformando e sendo transformado o tempo todo. É uma troca muito legal. Sim. E sobre a perspectiva do nosso trabalho para esse momento, eu estou tendo que me readaptar, né? Todos nós, né, todos, como todo mundo, como todos. Tive que me readaptar. E atualmente eu estou atendendo online, mas não sei ainda quando eu volto. Eu acho que a gente precisa ter bastante cautela com tudo isso que está acontecendo. Então, não tenho previsão de volta. E aí a gente entra nisso, né? De que alguns pacientes falam, Camila, eu não consigo, na minha casa tem um monte de gente, e aí eu não consigo ter o quarto só para mim. E aí é bem difícil de. Eu tenho uma paciente que eu atendo ela tá no quarto conversando comigo, e aí eu escuto a filha dela, que ela falou assim, Camila, ela tá lá, ó. Você tá ouvindo? E aí, tipo, é muito engraçado. Até na última sessão que nós tivemos, ela fez a sessão e a filha dela tava junto, a filhinha bebezinha, né? Bebezinha, tem uns 3 anos, e aí ela tava com a filha junto. Então, ir readaptando isso, e que tem sido um desafio também para mim. É um espaço de revisão, né? E tem coisas que eu acho que são bem legais, por exemplo, pessoas que não teriam um atendimento, que às vezes moram longe, ou lugares do Brasil, porque parece que psicólogo tem em todo lugar, mas não é bem assim, né? Existem bolhas, né? Como tudo no Brasil, né? Então, até eu estou atendendo uma pessoa que é de um lugar, tipo, o psicólogo mais próximo está em outra cidade. Então, isso é legal, né? Isso é bacana. É uma possibilidade que antes não tinha. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Pessoas que antes vinham porque tinham um espaço, que se sentiam seguras para falar, e que agora elas não encontram esse espaço, esse lugar, né? Eu lembro de uma paciente falando, eu vou na pracinha e vou conversar com você lá na pracinha, né? Eu falei, toma cuidado, porque se tiver gente na pracinha, não pode sair de casa. Então, mas é louco, porque não tem prazo, né? A gente ainda está revendo as normas de segurança que ainda vão ser desenvolvidas pelo próprio CRP, as instruções. E mais do que isso, embora o CRP já tenha apresentado algumas regras, algumas normas, muita coisa já está sendo pensada, tem a questão de se sentir seguro, né? Não só você, mas o paciente também. E eu acho que a gente vai construir isso, ainda vai demorar um tempo, né?
vai. Eu também acho que... E vai ser no coletivo. Nós vamos aprendermos juntos como fazer. Exato. Isso é verdade. Acho que não tem saída na ilusão de estar fora do coletivo, porque nunca estivemos, né, fora do coletivo. Mas eu acho que faltava essa coisa de se implicar com o coletivo, né, de assumir sua parte na briga e comprar a briga dos outros, né, é uma questão ética. Acho que de um tempo para cá isso está começando a ficar claro. Você quer ajuda, mas também tem que ajudar, é uma coisa de troca. Camila, fala pra gente onde te encontrar, né? Quem quiser procurar você, onde encontra. Além de no Espaço Fluxo Digital, Camila é uma das nossas parceiras, a gente encaminha pacientes para ela, mas como te encontrar diretamente? Quais são os caminhos? Eu posso só falar uma coisa rapidinho? Claro, pode falar o que você quiser. Aqui não é Instagram. Não vão nos cortar. Manda bola. Pode falar o que você quiser. Outro dia eu estava lendo um artigo para construir uma formação para famílias, né? Eu trabalho como psicóloga social em outro serviço e a gente estava lendo algumas coisas para montar uma formação. E aí nós estávamos lendo sobre o conceito de família e tal. E aí eu estava lendo sobre as culturas africanas que tem a questão de família muito diferente do conceito que nós temos, de que não... No vocabulário, nem em muitas culturas, não digo que é todo, porque a África é um continente grande, sim, mas em sua maioria, nos dialetos, nas línguas africanas, não tem esse nome de pai, mãe, vó, avô, primo, todos são a mesma família, né? Então, se tem uma pessoa mais velha, que é a referência, mas todo mundo faz parte da mesma comunidade. Tribos indígenas aqui no Brasil também têm essa perspectiva de comunidade. Então, quando a gente olha para o outro como alguém, como a gente, ele é humano também, né? A gente consegue quebrar muitas barreiras, né? De que muitas barreiras e a gente consegue se tornar empático com o outro, a gente consegue entender a dor do outro, né? Porque ele não é só, um índio, ele é só, sei lá, um garoto da periferia. Não, ele é um ser humano como eu. Ele faz parte da mesma comunidade que eu. Então, acho que isso é um senso de coletividade muito bonito. Eu sou suspeita para falar, porque eu falo, gente, que coisa linda. Não, mas é algo muito bonito a gente conseguir enxergar que o outro também é um ser humano. E que todo mundo se cuida, né, nesse processo. E aí a gente vai se cuidando, porque não tem diferenças, eu vou cuidando de todo mundo, porque todo mundo é a minha família, né? Todo mundo é meu pai, minha mãe, meu tio, minha prima, então eu cuido de todo mundo. Então, legal. Foi uma coisa bem bonita, assim, que eu vi. Obrigado por compartilhar. Compartilhar. E que, novamente, digo que isso tudo não é um processo fácil da gente reconhecer tudo isso, porque a gente tem os nossos conceitos prévios que estão impressos na gente. Não digo que tudo isso é muito fácil. É bonito, mas nem sempre a gente consegue. Mas estamos aí para nos transformar. Pelo menos a gente tem um alvo, né? A gente tem uma direção. Isso. E de irmos aprendendo uns com os outros, né? E sobre me encontrar, eu tô no Instagram e no Facebook também. O meu Instagram é @psicamilarocha, Camila com K. Então, psi.camilarocha. Tem lá meu Instagram. Em breve a gente vai fazer aí uma novidade aí, com uma amiga que é nutricionista. Legal. E é isso. Estou por lá. Quem quiser me mandar um direct, tem o link direto para o meu WhatsApp também. Quem quiser tirar dúvida, conversar um pouco mais, para a gente ir trocando figurinhas. É Camila Rocha com K, né? Isso. No Facebook também tem a página psi.camilarocha. É a mesma coisa, tanto no Facebook quanto no Instagram. Isso. E Camila, como você faz para cuidar da sua saúde mental?
eu tive que reaprender a cuidar da minha saúde mental. Eu segui por muito tempo nessa perspectiva de, eu dou conta. E aí chegou um momento que eu não dei conta e que eu tive que parar e olhar para mim. E foi um momento muito difícil. Por isso que eu digo sempre da importância da gente buscar a prevenção, né? Então, principalmente nós da área da saúde mental, a gente tem uma barreira com isso, né? Eu não sei você, mas A gente muitos acha que colegas. estuda bastante não deveria ter mais problema. E aí chegou um momento que meu corpo falou: não vai dar, gatinha. E aí eu tive que parar e reaprender como cuidar da minha saúde mental. Legal. Então, hoje eu tenho a minha psicoterapia, que, gente, todo mundo tem que fazer psicoterapia, porque é muito gostoso, né? Ter o espaço para a gente falar o que a gente sente, o que a gente pensa, e lidar com tudo isso. Eu tenho a minha família, né? Que é meu marido, meu cachorrinho, tenho um salsichinha, então, inclusive ele está deitado, roncando aqui do lado. Então, acho que momentos em família, né? Momentos, seja para assistir um filme, para assistir um vídeo, para comer uma coisa gostosa. Então, é assim que eu me cuido nos espaços de família, na psicoterapia e nesse processo de redescoberta. Eu descobri algo que eu gosto muito, que me ajuda muito a cuidar da minha saúde mental, que é cozinhar. Oh, Aprendi a legal. cozinhar e isso é bem terapêutico para mim. E como você faz para manter aquela insanidade necessária? A insanidade, Sabe aquela insanidadezinha que a gente tem que manter? Como você eu, faz para manter? eu acho que eu até brinco muito que eu falo, o meu marido é um ponto de insanidade, assim, muito, muito legal. Eu falo, meu, vai lá e faz. Oxe, vamos lá. Não, é assim. Então, acho que o meu marido e os meus amigos, Legal. que são, assim, o caminho. Ajudam a E aí manter. a gente vai lendo, vai trocando experiência. Então, acho que a relação com os meus amigos e com meu marido. Meu marido é bem. É o pontinho de insanidade. Eu lembrei da música da Minha Estranha Loucura. Isso aí é loucura. Muito bom, Camila. Valeu, muito obrigado mais uma vez, viu, por você ter aceitado o convite. É muito bom falar com você. Imagina, eu adoro esse bate-papo. Agradeço mais uma vez. Espero ter conseguido aí falar coisas que tenham feito sentido para Hoje todo mundo. falamos, falou tudo, falou tudo. Hoje Hoje falamos tudo, aí, ó, conseguimos até colocar coisas a mais. não Gente, foi é, lindo. foi lindo, foi lindo. Agradeço o Se não tivesse convite. atendimento agora, em seguida, a gente continuava. Não, mas foi ótimo. Agradeço esse espaço Obrigado. E gostoso. vamos falar de novo. Sim, estou aí. Com Estou sempre certeza. Também estou disponível. aqui. Tá bom? Valeu, obrigado, viu? Obrigada. Até mais. Beijo, tchau. Fica por aí que a gente termina de se falar, tá bom? Só um Ah, minutinho. tá bom. Que eu Ah, já ia fala. perguntar como é que sai daqui. Espera aí, só um minutinho na sala de espera. Tá. Bem, é isso, gente. Muito obrigado mesmo por terem participado dessa conversa maravilhosa com a Camila. Compartilhem o vídeo, né, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, a esse conteúdo. Todas essas coisas que a Camila falou são fundamentais para a gente refletir não só sobre saúde mental da mulher, mas sobre saúde mental, né? Das pessoas que nós amamos, das estruturas em que nós vivemos, porque saúde mental é muito mais do que um trabalho individual, é um trabalho coletivo. E saúde mental é isso, né? Muito obrigado mesmo e até a próxima. Amanhã tem mais conversa. Vou encontrar o escritor Lima Trindade. Vamos falar sobre a obra dele, sobre o que ele pensa, sobre o que ele faz. E é isso, tá bom? E se puderem, fiquem em casa. Até mais.
Moving on to 2 or 3. Well, French words are very short. Obviously, it's Chinese words. The notes are very short. You will destroy them. I have to be honest and say,